Miguel, vou fazer aqui então uma sala para você. Espero que você goste bastante. Fica num lugar onde você estiver sozinho, tá? Igual você gosta de assistir uma série, um filme, alguma coisa assim. Tipo, aprofunda nisso aqui que vai ser bem legal, beleza? Vai ser muito top. Então já, se você estiver num lugar bagunçado, dá um pause e vai para um lugar mais tranquilo. E vamos aproveitar a nossa aula aqui. Bom, começando. Miguel, o que a gente precisa desenvolver aqui? Passa um desenho aí, mas depois você vai entender por quê. Bom, eu quero que você comece a melhorar em 3 pontos. É isso que a gente chama de ouvir. Então vou deixar já uma pergunta aqui para você. Por que eu ouço alguma coisa, mas não repito o que ouço? Isso é uma pergunta boa a se fazer, né? Se a gente está dentro da sala de aula, eu te falo uma palavra de um jeito, você repete um som totalmente diferente do que você ouviu, de onde está vindo essa palavra? Será que ela está realmente vindo daquilo que você acabou de ouvir ou de algum outro lugar? Ok? Outra coisa, eu preciso que você entenda, ok? Aquilo que você está ouvindo ou até mesmo lendo, ok? Então, entender vai fazer com que você vai precisar que você faça alguma coisa, que é não traduzir. E eu já deixo a pergunta: como que eu posso pensar na coisa? Deixa eu fazer isso aqui. Ok. Na coisa e não numa palavra em português. Então tá aqui a nossa palavra, nossa perguntinha aqui, ok? Não é para traduzir a coisa. Então, como que eu posso pensar na coisa e não numa palavra em português? Como assim? Como é que eu posso entender a palavra já de uma vez, ao invés de ficar tentando pensar em outras palavras para representar aquela palavra ali, ok? E uma terceira coisa, então, que acaba sendo continuação dessa primeira aqui, é o que? Estudar e não decorar, ok? Então, esses são os 3 pontos que a gente vai abordar. Como eu te falei, na verdade, esse terceiro ponto, ele acaba sendo uma continuação, um apêndice desse segundo ponto aqui, e a gente vai começar trabalhando, ficou feio, né? Vamos lá, vamos começar trabalhando por esse ponto aqui. Por que eu ouço alguma coisa, mas eu não repito aquilo que ouço? Então, eu fiz esse desenho aqui que você tinha visto, né? O que a gente tem aqui? Bom, tem a cabeça de uma pessoa, né? Então, vamos entender. Aqui de um lado, tem tudo que você está vendo e que você está ouvindo. Desse outro lado aqui, a gente tem as suas lembranças, ok? Coisas que já aconteceram. Então, é normal, por causa de uma classe, uma sala de aula, que a gente costuma tentar ser a pessoa que dá a resposta certa, porque aquilo vale ponto, e geralmente a gente é avaliado apenas entre certo versus errado. E nem tudo no mundo ele vai estar vinculado a isso aqui, ok? Na verdade, é mais ou menos como uma régua. Uma régua tem vários graus de medida, né? E as coisas vão variando. Então, às vezes, as coisas são apenas variações. Variações. Aqui, nem sempre elas são, vamos dizer assim, ou A ou B, ok? Embora isso aqui também seja um conceito importante, mas não para isso aqui que a gente vai conversar. Então, você ouviu a pessoa falar, por exemplo, sei lá, but, que seria assim, eu estou falando tal coisa, porém mais tal coisa, né? Eu uso a palavra but. Então, eu quero ajudar aquela pessoa, but ele não gosta de ser ajudado, ok? Então, geralmente você procura o quê? Um tipo de resposta. Você já procura alguma coisa, tipo assim, pergunta número 1, qual que é a resposta certa? Número 2, a outra. Você já procura algum tipo de lista. Isso aqui não é saudável, ok? Então, mas o que acontece? Na verdade, o motivo, e você pode começar a prestar atenção nisso dentro da sua própria cabeça, Miguel, é que quando você está vendo e ouvindo alguma coisa, na verdade, você não está raciocinando. Você está buscando uma lembrança, que é diferente de raciocinar. O que eu quero pôr por raciocinar? É trabalhar aquela informação que chegou aqui dentro da sua cabeça.
e não buscar uma memória que está relacionada a ela. Então, geralmente, que tipo de coisas vão estar preenchendo esse pensamento aqui, essa lembrança? Vamos dizer, na sua escola, o que acontece? Muito comum a gente pensar assim, pô, o professor fez uma pergunta X. Numa outra aula, uma pessoa deu uma resposta Y e aquela resposta estava correta, então eu vou falar a mesma resposta que aquela outra pessoa. Ok? É esse tipo de coisa, mais ou menos o que acontece quando alguém cola na prova, né? Ela não sabe nada daquilo ali, ela simplesmente olha, bom, aqui eu tenho opção A, B e C. E aqui na prova do meu colega, ele vai ter marcado A, B ou C. Se ele marcou C, eu vou repetir aqui C e vou partir para a próxima. Onde ficou o entendimento sobre a questão? Em nenhum lugar. Ele simplesmente entendeu que numa estava C, na outra põe C também. Se a pergunta estava ali, você acha que quando os portugueses chegaram no Brasil, eles fizeram amizade com os índios ou eles tentaram usufruir de alguma forma indevida? O que os índios tinham. Né? Se você aí tiver três tipos de resposta, que tipo de entendimento você tem sobre o assunto por ter marcado C porque no outro estava C? Entende? Então, mais ou menos o que acontece. Toda vez que a gente, em vez de trabalhar aqui, ó, como tá aqui, em vez de a gente trabalhar aquilo ali na nossa cabeça, no nosso raciocínio, a gente simplesmente busca referência numa lembrança e só transporta essa lembrança como que uma cola, né? Então a gente vai acabar dando uma resposta ou errada, porque tem gente que cola e por causa disso é errado, a pessoa não raciocinou sobre o assunto, só copiou, ou então uma resposta insuficiente, mal dada, tudo isso pode acontecer, ok? Bom, entendido isso daqui, o que eu quero que você faça? Que você comece a prestar atenção se você está realmente ouvindo aquilo que está na sua frente e vendo aquilo que está na sua frente e trabalhando de acordo com a sua opinião, com o seu modo de raciocinar e não simplesmente lembrando de alguma outra coisa. Talvez o início seja difícil, mas depois você vai começar a entender. Então vamos abrir isso aqui agora. Eu quero partir para um outro ponto. Vamos voltar aqui. Qual foi o segundo ponto? O segundo ponto foi, na verdade, esse daqui. Entenda. Ok? Então a gente precisa não traduzir, a gente precisa pensar na coisa. Mas eu acho que para você entender isso aqui, a gente precisa vir para esse, que é estudar e não decorar, ok? Então o que é estudar e não decorar? Você precisa começar a entender o ponto e não buscar uma lembrança, ok? Não buscar uma cola numa lembrança. Compreender o ponto de uma forma que você sabe responder e dizer assim, como é que você sabe disso? Ah, não sei, mas pela lógica parece que é assim. Aí sim, você já trabalhou aquilo que está dentro da sua cabeça realmente. Bom, aí eu preparei algumas coisas para você. Vamos lá. Então, aqui a gente tem, por exemplo, deixa eu botar aqui mais dentro da nossa tela. Vamos lá. Dialetos do português brasileiro. Deixa eu vir para o cantinho. Então, dialetos do português brasileiro. Olha só como é que é o mapa do nosso país. Por que está escrito dialetos aqui? Porque cada jeito de falar em um lugar é diferente. Tudo isso é português, tudo isso é português. Mas tem palavras que são usadas de maneiras diferentes, até mesmo contrárias em uma região ou outra. A pronúncia é diferente. E existem outras expressões que são usadas de maneiras diferentes. Okay? Então, na verdade, o português de um lugar não é o português de outro lugar. Okay? Olha, só falando sobre a pronúncia. A palavra respeite, que está aqui. Vamos aumentar um pouquinho. Então, vamos lá. Em Belém, respeite. E português. Aqui está respeite e português. Ok? Vamos lá, confira o som de cada R na legenda, vai ter aqui embaixo, ok? R seco, R carioca, acentuado, R carioca, e tem vários aqui, né? Então aqui a gente tem outro respeite, também de uma outra forma, cada um vai ser pronunciado de uma forma diferente, ok? Então esses aí são os nossos vários dialetos e vamos ver alguns exemplos que a gente pode ter de como as coisas mudam. Vamos lá, vou fazer um desenho aqui. Aqui. O que é isso que eu estou fazendo? Tem um portão aqui, um portão de rua, ok? Isso daqui, como é que se chama isso? Fala aí pra mim o que é, como é que chama? É um lugar que dá para as pessoas passearem e pode ter um canteiro com árvores aqui. Vamos desenhar uma árvore mal feita aqui, bem rapidinho, ok?
e aí tá a nossa árvore rabiscada aqui na frente, beleza. Bom, você já sabe, aí aqui então vai ser a rua, né? Eu vou desenhar aqui a marcação da rua, beleza. Tem aqui o canteirinho, como é que chama isso aqui? Marquise, sarjeta, pode ter vários nomes, né? Então, o nome disso daqui, aqui a gente chama de passeio, ok? Mas lá no Rio de Janeiro se chama calçada, ok? Então, duas palavras diferentes dentro do mesmo idioma para uma mesma coisa. Se eu falar para as pessoas aqui sobre calçada, algumas vão entender, outras não, né? Então, por exemplo, se eu vou dar instrução para uma pessoa na rua e eu tenho aqui um caminho que a pessoa tem que fazer. A pessoa está aqui e eu estou dando informação para ela. Informação. Aí eu pego e falo aqui para a pessoa: não, você vai fazer o seguinte, ó, segue direto aqui na rua, depois quebra ali à direita e aí vai ter uma loja. Já teve gente que ouviu falando isso e riu e falou assim: não se diz quebra à direita, se diz vira à direita. Então, pessoas que são mais locais daqui de Montes Claros, elas podem ter esse tipo de reação. No entanto, outras pessoas que já viajam um pouco mais, elas entendem perfeitamente o que quer dizer quebrar à direita. Porque você tinha uma linha reta e quebrou, foi para a direita. Ok? Vamos lá. Um terceiro exemplo. Antigamente, aqui você vai começar a entender mais algumas outras coisas. Olha só. Deixa eu te mostrar essa imagem. Essa imagem aqui, vou tentar subir ela um pouco. Vamos lá. Beleza. Ficou um pouco embaçado, mas dá pra você enxergar aí mais ou menos. Então, isso daqui é um mapa das línguas do mundo. Na verdade, se entende através dos estudos que existia uma língua só e a humanidade foi crescendo, foi se distanciando, né? Foi evoluindo e o modo de falar foi mudando. E chegou uma hora que aquilo mudou tanto que já não era mais considerado uma mesma língua, porque não dava para uma pessoa entender a outra perfeitamente falando daquela mesma forma. Okay? Então a gente vê aqui, por exemplo, aqui está eslávico, né? Aqui parece que é romano, né? Aí foi saindo algumas outras línguas aqui no meio do caminho, são esses galhos, e aí gerou o espanhol, o português, o italiano, e de uma mesma origem anterior, porém se saindo já para uma outra vertente, um outro galho aqui, né? A língua germânica do norte, do sul, acaba chegando aqui então no inglês, que também chega no alemão, enfim, suíço, também outras ramificações lá próximas. A gente vê que o francês, no entanto, ele está bem ligado aqui ao português, o italiano é mais parecido com o nosso idioma do que o desse. Então, se você, por exemplo, tentar aprender essas línguas aqui, uma vai fazer sentido em relação à outra. Como você é nativo de português, essas palavras, esse idioma aqui vão ser mais fáceis para você. Por quê? Porque eles têm palavras mais parecidas. Eles vêm da mesma origem. Então, na verdade, um dia eles foram o mesmo idioma. É mais ou menos o que acontece aqui, ó. É o mesmo idioma. Se a gente não trocasse informação entre si, chegaria uma hora que o idioma, digamos, que os nortistas se isolassem, e os cariocas aqui se isolassem, os mineiros se isolassem. Então, chegaria uma hora que o mineiro já falaria algo que seria impossível do carioca entender, que seria impossível do nortista entender, a mesma coisa ali para o gaúcho, né? Então, se tornariam idiomas diferentes, ok? Bom, entendendo isso, vamos ver aqui um exemplo de algo que já aconteceu dentro do nosso próprio tempo, dentro do nosso próprio idioma. O que eu estou desenhando aqui é o que eu chamo de um pano. Só que tem certos panos que eles são de linha fina, é como se fosse um pano de chão, só que mais fino, ok? Porque ele é quase que uma grade, quase que uma telazinha assim de pano, né? De tecido, sei lá como é que chama. E, bom, geralmente o pessoal usa isso daqui para que hoje em dia? Hoje em dia o pessoal usa isso daqui para você enxugar a babinha de PB. Tem muita gente que amarra isso daqui numa fitinha e aí vai colocar o que na ponta? Uma chupetinha. Você já deve ter visto isso em algum lugar, ok? Mas isso aqui antigamente, sabe para que era usado? Você tinha um bebezinho aqui, tá, o bebezinho aqui de perna aberta, para ser trocado a fralda, ok? Aí tá lá o bebezinho. E aí o que eles faziam? Passava aqui então uma dobra de pano, prendia com alguns alfinetes e
Aí pronto, estava a famosa fralda de pano, que é basicamente só para se o bebê fizer alguma coisa ele não sair direto pro chão, não sujar tudo. Mas era complicado, é que ele não segurava muita coisa, enfim, tinha alguns inconvenientes. Aí um dia alguém percebendo isso, então, o que fez? Criou a famosa fralda descartável, ok? Então, como é que funciona? Tem um adesivo aqui, e aqui vai ter só umas abinhas. Aqui vai ter um absorvente, né? E aí dobra e a gente tem um bebê rapidamente. Então, isso daqui já não é feito de pano, né? Isso aqui é quase que um plástico, é outra coisa, né? E você vê que o formato é bem diferente, não é um pano quadrado, né? Então, são objetos que são completamente diferentes, são opostos uns dos outros. Porém, algumas pessoas ainda chamam esse pano aqui de fralda. Seria o quê? Seria um pano de fralda, né? Mas algumas vezes as pessoas falam assim: ah, pega essa fralda aí pra mim. E aí, na verdade, você não sabe se a pessoa está falando do pano de fralda ou se a pessoa está falando da fralda descartável, ok? Então, isso aí deve acontecer em algum lugar. Talvez você já tenha visto alguma pessoa falando isso. Então, o que acontece? No decorrer de 50 anos, a gente já tem uma palavra que já não está mais tão definida, né? Se fralda é um pano ou se fralda é um outro objeto, sendo que esse pano aqui não é utilizado como uma fralda mais como antigamente. Se as pessoas começassem a dar outro nome para isso daqui, com o tempo elas não entenderiam porque esse pano se chama fralda, ok? E é assim que os idiomas eles vão evoluindo e vão saindo, né? As palavras vão saindo de moda, vão saindo de uso, ok? Bom, então vamos lá, vamos entrar aqui em um exercício que a gente vai fazer. Eu tenho dois dicionários, eu tenho um dicionário português e inglês aqui, eu tenho um dicionário só do idioma português. Então eu vou colocar uma palavra aqui para a gente entender o significado delas. E aqui, vou colocar a palavra arrasar. Aqui, Miguel, a gente já está partindo para esse ponto aqui de estudar, ok? E isso vai te ajudar a saber como você pensar na coisa e não numa outra palavra em português. Bom, se eu vier aqui buscar o significado da palavra arrasar, eu vou ver primeiramente que ela tem mais de um significado. Eles vão dar algumas classificações aqui, tipo verbo intransitivo, transitivo indireto. Isso aqui não faz sentido nenhum para mim, talvez não faça sentido para você. Não são palavras que a gente utiliza no dia a dia e pouco, vou ser sincero, dá um pouco de interesse em relação a saber disso daqui, mas não é útil, né? Então, realmente, vamos lá. O que importa é a gente entender que arrasar pode ser tornar-se um sucesso, obter êxito em, ser bem sucedido, abafar. Exemplo, ela arrasou no casamento da amiga. Arrasou, amiga. Aquela velha coisa, né? Então, dessa forma aqui, você vê que tem um significado. Porém, tem um outro aqui, que é comportar-se de modo destrutivo, buscando acabar com algo ou alguém, através de gestos ou palavras. Exemplo, ele prefere arrasar com seus adversários. Então aqui um está falando sobre destruição, outro está falando sobre fazer uma coisa boa, né? Bem feita, sei lá. Então aqui a gente tem o significado da palavra arrasar dentro do português. Bom, porém se a gente for olhar aqui no inglês, vamos escrever aqui em português aqui a palavra arrasar e vamos ver o que a gente tem. Muito bem, a gente encontra 3 palavras aqui. Vamos estudar essas duas aqui que ela já tem exemplo. Overwhelm. A equipe arrasou o adversário com uma vitória contundente. The team overwhelmed their opponents with a decisive victory. Crush. O time da casa arrasou o time visitante na final. The home team crushed the away team in the final. Okay? Bom, vamos entender aqui o que significa cada palavra em específico. Overwhelm, se eu clicar aqui, ela vai me dar algumas palavras em português, que é, por exemplo, é sobrecarregar algo, sobrecarregar alguém, né? Oprimir alguém, e aí vem o sentido de arrasar. Então, por exemplo, hard exercising can overwhelm the back muscles. Exercícios pesados podem sobrecarregar os músculos das costas, né? Então, um exercício pesado, que onde você vai ter um peso ali em cima de você, né, ele pode sobrecarregar você, cara. Ou seja, tá dando uma carga acima, é uma sobrecarga. Bom, oprimir. The troops overwhelmed their enemies in familiar territory.
as tropas oprimiram seus inimigos em território familiar, ok? Então esse caso aqui de oprimir já pode ter vários significados também, ok? Mas a gente já vê com um significado um pouco mais violento, ok? E aí vem o arrasar. The team overwhelmed their opponents with a decisive victory. A equipe arrasou o adversário com uma vitória contundente. Aqui já ficou um sentido mais de quê? De um sentimento. Então, a equipe arrasou o adversário com uma vitória contundente. Então, vamos dizer, eles ficaram se sentindo arrasados, né? Então, eles ficaram arrasados, por quê? Porque eles tiveram uma vitória que foi contundente, foi forte. Bom, então a gente tem aqui sobrecarga, que é um peso acima do normal, opressão, ok? Que já é uma questão um pouco mais violenta e talvez psicológica, e tem arrasar, que já é uma coisa mais emocional, ok? Então, acaba que o overwhelm, você vê que aqui acaba sendo que o significado original é esse, mas de maneira um pouco simbólica, um pouco análoga, a gente acaba conseguindo mais variáveis, né? Um jeito de aplicar isso aqui para outras situações. Então, vamos voltar para o anterior. Arrasar. Bom, então a gente vê que arrasar pode ter sentido, né? Arrasei com aquela pessoa. A pessoa teve um sentimento de que ficou um peso emocional, um peso psicológico em cima dela por causa daquilo ali. E aí tem outra palavra, crush. O time da casa arrasou o time visitante na final. Vamos lá. Entramos aqui, você vê que tem um significado de esmagar. The cook crushed 2 garlic cloves and fried them. A cozinheira esmagou 2 dentes de alho e os fritou. Então a gente vê que o significado inicial é de amassar alguma coisa, de crush aquilo ali, quebrar, break aquilo lá. Então se eu pego aqui um alho, parte em cima, aquilo crush, ok? Crushes no caso, né? Crushes. Bom, mas aqui então tem o significado de arrasar. Então, the home team crushed the away team in the final. O time da casa arrasou o time visitante na final. Então você vê que aqui não é que ele ficou arrasado por causa de alguma coisa igual na outra frase, mas o time da casa arrasou o time visitante na final. Então a palavra arrasar está falando no ato que foi executado ali no momento da vitória, a maneira como foi vencido aquilo ali. A gente já pode imaginar aqui um jogo americano mesmo, de futebol americano, que eles regaçam, arrasa mesmo com a pessoa. Então a gente vê aqui que já está um arrasar mais no sentido de quê? De uma coisa violenta, uma coisa que Hulk esmaga, entendeu? Então vamos voltar aqui. Então a gente vê que só a palavra arrasar, ela já pode ser usada em diversos sentidos, ok? A gente viu aqui no português que a palavra arrasar, ela pode ser ter um sucesso, né? Arrasou no casamento da amiga, né? Ou então acabei com alguém, né? E a gente vê que essa versão aqui, ó, de arrasar, ela não existe no inglês. Ou pelo menos não com o que é considerado a tradução mais tradicional, uma coisa mais direta, né? Então, a gente vê aqui pela a outra parte que não tem nada aqui parecido com esse sentido, né? Ninguém vai falar que a amiga overwhelmed no casamento da outra, que crushed no casamento da outra, porque teria uma conotação esquisita, né? Então você vê que arrasar nesse sentido aqui não tem uma tradução direta segundo essa palavra aqui, porque geralmente a palavra arrasar ela vai ser tratada de outras formas, então eu vou precisar procurar outras palavras. Na verdade, então, esse raciocínio, vamos lá, esse raciocínio da gente pegar uma palavra e relacionar ela com apenas uma outra palavra é um raciocínio fraco. Por que que é um raciocínio fraco? Vamos lá. A memória ela funciona assim, ó. É como se fosse os elos de uma corrente. Vamos ligar esses elos aqui, ok? Então aqui eu tenho uma corrente bem ligada aqui um elo ao outro, ok? E o que acontece? Eu posso simplesmente pegar uma palavra e ligar essa palavra a uma outra palavra. Então, o que eu tenho aqui? Apenas um pedaço de corrente. Se eu começar a ligar isso a mais palavras, eu vou começar a já ter algo um pouco mais forte, né? Porque eu não tenho aqui 3 elinhos aqui agarrado no outro. Eu tenho uma corrente inteira. E uma corrente inteira ela pode segurar coisas bem pesadas. Só que de uma outra forma, se eu tenho muitos elos vinculados um ao outro, eu já deixo de ter uma corrente e eu passo a ter então uma espécie de rede
ou como era chamado antigamente nas guerras, uma cota de malha. Você já viu, por exemplo, aquelas luvas de açougueiro, que é uma luva de metal? Aquilo é feito assim, são vários elos de metal, uns ligados nos outros. Então acaba fazendo aqui uma rede. É assim que funciona a nossa cabeça. É assim que funciona a nossa mente, a nossa memória. Por isso que quando eu falo uma coisa com você, você consegue rapidamente pensar nela e me responder. Por quê? Porque uma coisa que você sabe, ela vai estar aqui dentro, né, de um desses elos. E por ele estar ligado ao outro, a gente tem então conexão para quando eu falar uma coisa, você pensar em outra, que leva você a pensar em outra, que leva você a pensar em outra. E até por isso, às vezes, quando a gente vai conversando, a gente acaba mudando de assunto e nem termina com o primeiro que estava lá. Por quê? Porque uma coisa vai lembrando outra coisa. E é assim que a gente vai aprendendo. Então, quando você quiser aprender inglês realmente, você tem que aprender a fazer essas conexões aqui. Você não pode pegar uma palavra e conectar a uma outra coisa. Você tem que conectar a vários significados. Por exemplo, eu falei uma palavra aqui, arrasar. Olha quanta coisa a gente conseguiu conversar sobre ela. Quanta aplicação ela pode ter. Como que a palavra arrasar no português ela vai ter certo sentido, certos significados. E como que eu preciso usar outras palavras que não tem nada a ver para poder simbolizar a mesma coisa no inglês. Overwhelmed não é arrasar. Arrasar. Overwhelmed é overwhelmed. Ok? Agora, quando eu traduzo, eu preciso procurar uma outra palavra que vai fazer o mesmo sentido ou um sentido mais próximo possível. Ok? Então, crush é crush. Crush não é arrasar e crush não é overwhelmed. Ok? Você vê que overwhelmed simboliza sobrecarga. Você vê que crush simboliza esmagar. E arrasar em si é basicamente fazer algo muito bem ou talvez fazer uma coisa de um jeito mais destrutivo, né, que acaba com alguma outra coisa, ok? Então, se conecta de alguma forma com esses significados aqui. Então, tem uma conexão com a palavra crush, tem uma conexão com a palavra overwhelm, mas não é overwhelm, não é crush. E essas coisas não são arrasar, ok? Então, o que você precisa fazer? Eu vou deixar, então, um exercício para você realizar, onde você vai começar a fazer esse tipo de coisa aqui. Você vai pegar uma palavra, você vai jogar ela aqui no dicionário, ok? Então você vai jogar aqui no dicionário online de português e você vai procurar ela também aqui no Linguim, ok? Então você vai vir aqui no dicionário Linguim e você vai colocar a palavra que você está procurando, seja inglês ou português, vai começar a olhar a diferença de uma palavra para outra, tentar entender o significado de uma coisa ou de outra. E aí, quando eu te perguntar alguma coisa em inglês, eu quero que você ouça aquela palavra, não tente lembrar de uma coisa que você já decorou antes, de alguma coisa que você leu em algum lugar, de alguma coisa que alguém te falou em algum momento, que não importa, não interessa. Eu quero que você lembre de toda uma gama de raciocínio. Então, se você lembrar de toda uma gama de raciocínio, aquilo vai acabar vindo na sua mente de alguma forma. Você não vai raciocinar isso aqui tudo de uma vez, mas vai estar lá. E as coisas vão acontecer, beleza? E então, junto com esse vídeo aqui, você já deve estar vendo aí, tá um exercício para você realizar, tem algumas palavras para você pesquisar, ok? Espero que essa meia horinha aqui junto seja de bom proveito para você e que você dedique a assistir isso daqui mais de uma vez, tá certo? Até mais, Miguel, um grande abraço e grande evolução no inglês para você.